longas datas, né? Eu não te avisei, né, Luciana? ia começar a falar, mas vamos lá, né? Lívia está ali apresentando até a canequinha que eu dei para ela há 8 anos atrás, então é um prazer estar dividindo esse momento. Espero que a gente aproveite bastante essa manhã e passo a palavra para ela. Obrigada pela presença de vocês. É com você, Lívia. Obrigada, querida. Então, bom dia, né, mais uma vez. A gente não combinou o tempo, né, Vande, né? Sim. Mas eu acho que é mais ou menos 20 a 30 minutos, tá? Uhum, Eu vou me ok. organizar. Bom, eu queria dizer também que é um prazer estar aqui com o Vande, né? A gente, né, esteve juntinhas lá em 2018, né? Em outro momento, presencial, bem afetuoso. Mas que bom também que o evento conseguiu se organizar e realizar esses encontros, né? Não é de todo mal, tá? Queria também aproveitar para agradecer o evento, esse convite, né? É sempre uma oportunidade para a gente estar fazendo uma avaliação da área, conhecendo melhor, né? Nossos colegas e, enfim, aquilo que nos compete, né, ao campo, tá? Então, apesar do desafio, é sempre gratificante participar desses momentos, desses encontros. Eu queria também publicamente agradecer ao meu grupo de pesquisa, que deu bastante suporte, né, para que eu conseguisse cumprir com o que me foi encomendado, tá? Fiz o agradecimento no texto, mas queria também fazer esse agradecimento aqui. Bom, quando eu recebi a proposta do evento, né, pensar a inserção social, e eu acho que eu não me apresentei, né? Eu sou professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe, trabalho na linha Educação e Diversidade, né, lá no meu programa, mas tenho também a inserção, né, Vângela, lá no currículo, a gente fica com um pezinho aqui, outro ali, e é isso, acho que é isso que é importante agora. Bom, então, ao receber esse convite, né, do EPEM, eu senti alguns desafios iniciais. Primeiramente, pela amplitude da temática, né, juntar dois campos que se conectam, mas que também têm suas especificidades, que é a dimensão da inserção social e a dimensão da internacionalização. Então, são propostas, né, de diferentes e amplas de atuação do programa, dos programas. Então, acho que esse foi o primeiro desafio, né? Pensar o caminho metodológico, e eu vou daqui a pouquinho falar isso para vocês, como foi que eu me organizei, como foi que eu pensei, tá? Ao mesmo tempo, é um desafio por conta dos tempos em que estamos vivendo. Eu lembro que no EPEM de 2018 já estávamos muito apreensivas, né? Com os caminhos que já estavam se delineando ali com o contexto político, e de lá para cá isso só piorou e se intensificou. E dado esse cenário, né, a importância da inserção social dos nossos programas, principalmente no campo do GT23, é fundamental para que a gente consiga mudar e reverter aí tantos quadros, tá? Pensando mesmo a educação aí para as relações de gênero e sexualidade. Além disso, né, outro desafio foi produzir um texto e uma pesquisa nesses tempos de pandemia, tá? Então, eu sofri bastante, Wande, né, sabe que eu sou mãe de 3 filhas, todas em casa, sozinhas comigo, né, e meu companheiro, estamos bem isolados aqui. E eu também eu sou professora, né, da UFES e eu sou diretora de um setor, o setor responsável pelas reformulações curriculares, e que foi o setor que pensou o retorno das atividades remotas da minha universidade. Então, quando eu recebi esse convite, eu estava bem no olho lá do furacão, para pensar as normativas e pensar as garantias para os estudantes. Então, de fato, é importante eu trazer essas informações, tá? Porque vou mostrar para vocês algumas fragilidades metodológicas ao longo da minha apresentação, tá?
E muito se deu pelo pouco tempo, né? Claro, o evento nos deu 2 meses para pensar, mas eu só consegui pensar nas últimas 3 semanas, diante de tanta atividade, né, com esse home office. Então, já estou justificando para vocês que eu tive alguns desafios para conseguir, né, completar e elaborar esse trabalho encomendado. Mas fiz com muito prazer, foi super gratificante pensar a área, pensar algumas questões que estão frágeis, tá? Então, foi muito bom também. Bom, então, qual seria, né, a proposta que nos foi dada? Analisar os impactos e as perspectivas das produções dos programas da área de educação do Nordeste no campo do GT23, que é o nosso GT, Gênero, Sexualidade e Educação, relacionados à internacionalização e à inserção social. Essa proposta ela é super ampla, a gente poderia tomar aí vários caminhos para fazer essa análise, né, realizar esse mapeamento, e vou contar para vocês, né, o que foi que eu decidi fazer. Primeiro, quando eu recebi, né, o tema inserção social e internacionalização, eu me debrucei em alguns documentos da CAPES, que são esses documentos orientadores, para a gente pensar quais são os critérios que são utilizados para avaliar nossos programas e nós, professores da pós-graduação. Sobretudo, né, em um momento crucial em que a gente está agora de avaliação. A gente está fechando um ciclo, né, de avaliação, então essas documentações estão atualizadas. Então, eu fui lá na ficha de avaliação, né, desse ano, da área 38, dei uma olhada lá no Plano Nacional da Pós-Graduação, que é onde traz algumas diretrizes para se pensar esses dois âmbitos, e para tentar entender um pouquinho mais, fui no relatório do GT de internacionalização da CAPES, eles produziram um documento no ano passado, tá? E mais alguns documentos que eu vou citar para vocês que foram importantes. Bom, eu não tinha condições de fazer uma avaliação institucional, então já adianto para vocês que essa avaliação que eu trago hoje, eu separei aqueles critérios que eram critérios mais voltados para o individual, para a produção, né, dos docentes, tá? E seriam esses aqui, esses 7 elementos que eu trago para vocês, tá? Então, pensar essas temáticas que são desenvolvidas tanto pelo professor em seus projetos de pesquisa, quanto pelos alunos e alunas, né, se essas temáticas elas são locais, regionais ou nacionais, se há uma participação em rede, tá? Se é rede nacional, se é uma rede regional ou interna, né, ao Estado, se há evidências de parcerias com redes de educação básica, se também há indícios, né, de programas de formação continuada de profissionais de educação, e a organização de eventos e articulação com movimentos sociais. Esse primeiro bloco está relacionado à inserção social. Então, nossos programas, nossos professores e professoras são avaliados a partir desses critérios, tá? No âmbito da internacionalização, seriam desenvolvimento de pesquisas com financiamento internacional, realização de pesquisa com equipes internacionais, publicação em veículos de circulação internacional, publicações em coautoria com pesquisadores estrangeiros, recebimento, né, de alunos estrangeiros para cursar mestrado e doutorado, ou algumas missões de curta duração, e atividades docentes no exterior, pós-doc, professor visitante, né, em outros países. Então, esse bloco ele está mais ligado à internacionalização dos professores e professoras e dos programas, tá? Então, eu repito que tudo isso eu pensei a nível dos e das pesquisadoras, tá? Bom, então qual foi o caminho que eu fiz por bem ou por mal? Vamos lá. Primeiro eu fui na plataforma Sucupira, né? Lá eu encontrei toda a lista de programas de pós-graduação em educação no Nordeste. Então aqui no Nordeste nós temos 38 programas de pós-graduação em educação, tá? Desses 38 programas nós temos, né, atualmente ativos
49 cursos entre mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado acadêmico, tá? E aí, o que foi que eu resolvi fazer? Bom, antes de eu explicar isso, né, e quando eu estava lá confabulando o que eu ia fazer para pensar um diagnóstico do campo do GT, primeiro eu pensei em buscar nos EPEM anteriores quem é que estava pesquisando, né, no campo. Só que aí eu lembrei que nós já temos algumas sinalizações de diagnósticos desse tipo, né, no âmbito da ANPED, mostrando que nem sempre essas pesquisas e esses pesquisadores alcançam a ANPED nacional e a ANPED regional, tá? E eu queria, de fato, né, ter uma visão mais ampla dentro da pós-graduação. Então, por isso que, o que eu fiz? Eu entrei nesses 38 programas, baixei a lista de professores de todos esses programas e aí eu cheguei ao total de 895 professores e professoras, né, da nossa pós-graduação aqui no Nordeste. Então, quando eu vi esse número, eu fiquei um pouco assustada, chamei as minhas 8 orientandas, né, de 9, juntando com a Ariane, que é de iniciação científica, e pedi a ajuda para que a gente fizesse uma triagem, tá? Então, nós nos dividimos e visitamos o Lattes de 895 professores. E aí, né, nós fizemos uma reunião para estabelecer os critérios, né, e decidimos que seriam selecionados aqueles que tivessem ações em gênero, sexualidade, né, e educação. E aí, numa primeira triagem, né, nós juntamos, né, a lista de todo mundo e ficamos com 211 nomes, tá? E aí, a partir disso, eu agradeci as meninas e comecei a fazer o trabalho sozinha. Então, visitei novamente os 211 currículos Lattes, né? Eu fui na plataforma Lattes. E achei que o número ainda estava muito grande, existiam algumas fragilidades, eu encontrava pesquisadores que não tinham tanta aderência assim ao GT. E aí eu pensei, né, em estreitar um pouco mais esses critérios para pensar a aderência. Então, foram selecionados e selecionadas aqueles que possuíssem, né, nos últimos 5 anos, uma aderência, né, às temáticas de gênero, sexualidade e educação em projetos de pesquisa, produção em periódicos, livros ou capítulos e orientação de dissertação e tese ou supervisão acadêmica. Então, estabeleci que tinha que ser algo mais coerente para que a gente fosse mais fiel ao nosso campo do GT23, tá? Bom, e aí depois de fazer mais esse filtro, eu cheguei a 91 pesquisadores e pesquisadoras. E foi em cima desses 91 currículos Lattes que eu trabalhei, né, que pensei essa proposta, tá? Claro que o currículo Lattes, ele traz alguns problemas, eu vou mostrar para vocês como alguns campos são difíceis de pescar ali, né? Às vezes os currículos Lattes não estão atualizados, então tem professores que tinham 4 meses que não atualizavam, né? Fizeram uma atualização no início do ano. Então, talvez esse diagnóstico não esteja tão fiel, né, ao campo por conta dessa falta de atualização e também porque alguns campos são difíceis de pensar, né? Meu coordenador da pós-graduação está aqui, o professor Frâncio, e ele sofre muito, né, pela falta de atualização dos currículos e também porque algumas ações a gente esquece de colocar no currículo, algumas parcerias, algumas atuações em escola, isso dificulta um pouco. Bom, vamos seguir aqui. Então, ao olhar esses currículos, né, esses 91 currículos eu queria só ressaltar uma coisa rapidinho. Eu fiquei muito surpresa, né, eu já tenho que adiantar isso, com esse número que eu cheguei. Se vocês observarem bem, nós temos 20% da pós-graduação, mais do que 20%, né, da pós-graduação, que em certa medida dialoga com as temáticas de gênero e sexualidade. Eu acho isso bastante expressivo. E que tem aderência, né, total, que está ali nos últimos 5 anos, atualizando, né, as teorizações, são 91. Então, 10% do nosso total de
de pesquisadores e pesquisadoras em educação estão atentos, né, estão pesquisando e produzindo ativamente no campo, tá? Eu vou falar outras impressões, né, mais para frente, mas eu queria adiantar já essa expressividade. Bom, então, o que eu me perguntei nesses currículos? Claro que algumas questões eu não consegui responder de modo aprofundado, mas aí ficam as sugestões para outras pesquisas, outros aprofundamentos, tá? Então, em nossas pesquisas, né, diante dessa agenda de inserção social e de internacionalização, como nós, pesquisadores e pesquisadoras de gênero e sexualidade, estabelecemos a inserção social nos programas de pós-graduação da área da educação? Qual a abrangência das nossas temáticas, né, e como temos estabelecido parcerias em redes nacionais, regionais e internacionais? Como fazemos chegar os resultados de nossas atividades a profissionais de educação, movimentos sociais e o público em geral, tá? Com quem estamos dialogando, se e como, né, temos sido financiados, né, nessas nossas pesquisas, de quais modos temos nos conectado às discussões acadêmicas em âmbito internacional e qual é a relação entre a consolidação do campo do GT23, inserção social e internacionalização. Tá? Então, esse é um outro ponto que eu vou tentar desenvolver aqui com vocês. Bom, então, quando eu penso no contexto mais institucional, mais geral, desses 91 docentes, tá? O que foi que eu evidenciei? Existem algumas instituições, né? Vamos lá, dos 91 professores, algumas instituições ficaram de fora quando eu fiz essa triagem mais fechada, né, para os 91 com aderência total. Acho que foram 5 instituições, não programas, instituições que ficaram de fora, tá? O UFES, o UESC, o UFCG e a UERN. Eu não coloquei esse dado aqui, deixa eu só ver no final quantos programas ficaram. Acho que foram 20. Não, 91 docentes distribuídas em 28 programas de pós-graduação, então essas temáticas não estão nos 38 programas, estão em 28 programas, e não nas 24 instituições, e sim em 20 instituições, né, sendo sede dessas produções acadêmicas do GT23, tá? As instituições que mais apresentaram pesquisadores foram, né, na sequência, a UFPE, o PE, o FPB, a URN, a UFMA, a UNEB e a UFES, tá? Em certa medida, né, esse dado que eu encontrei, ele bate com a pesquisa, né, ele coincide com a pesquisa de Santos. Santos foi minha aluna de mestrado e ela defendeu a dissertação agora no início do ano, e que ela fez uma análise dos últimos 25 anos das teses e dissertações aqui no Norte e no Nordeste. E quando eu pego o recorte do Nordeste especificamente, vocês olhem aí, né, que as instituições que mais produziram foram as instituições de Pernambuco, as instituições da Paraíba, de Sergipe, da Bahia, do Rio Grande do Norte, e aí eu acabei colocando aqui também os estados do Norte, né, e o Maranhão. Tá? Então vejam que coincidiu, né, a produção que tem sido produzida em teses e dissertações com as pesquisas desses orientadores que eu encontrei agora. Tá? No ano passado, na Amped Nacional, né, a Dagmar Meyer, a Eulina, da UFPB, e outras maravilhosas, como a Cláudia Viana, a Paula Ribeiro, né, elas produziram o trabalho encomendado, né, do GT23 da Amped, e a Eulina fez uma análise mais restrita ao Nordeste, né, cada uma ficou pensando a sua região, e ela encontrou um dado semelhante também, tá? Então, ela destacou que na Amped, né, as instituições que mais aparecem no GT23 são a UFPB, a Federal do Maranhão e a Federal de Sergipe, tá? Então, vejam que uma coisa é você fazer a pesquisa, outra coisa são essas pesquisas chegarem na Amped e no EPEI.
Então, foi por conta desse trabalho encomendado, né, assinado aí por essas pesquisadoras, que eu decidi ir no currículo Lattes e não ficar restrito ao EPEM, tá? Bom, então vamos pensar um pouquinho o que é que eu achei dentro da inserção social. Deixa eu ver se eu falei alguma coisinha aqui. Não, falei tudo. Bom, então vamos pensar algumas questões da inserção social. Bom, um primeiro dado que eu encontrei, né, é que quando a gente pensa as temáticas de pesquisa, dos projetos de pesquisa desses docentes, 41 dos 91 apresentaram objetos de pesquisa de uma abrangência mais nacional. Eu já explico o que seria essa abrangência nacional. 18 com questões mais ligadas ao regional e 32 a questões mais locais. Isso nos projetos de pesquisa. Quando eu vou para as orientações, né, quase que prioritariamente quase a totalidade, né, desses trabalhos de dissertação e de tese são de objetos ligados às questões mais locais, tá? Então, tem esse perfil, o GT23 apresenta esse perfil. Né? As nossas teses e dissertações estão bastante ligadas às questões mais locais. E eu falo isso para vocês, mas sem um tom de crítica, tá? Porque eu realmente acredito que o GT23 ele precisa responder, sim, a questões mais locais, né? Nós temos problema. Eu acredito que a educação já tem essa vocação, né? De pensar as realidades locais, as transformações sociais, aquilo que está mais, né, incomodando localmente. E o GT23 eu destaco ainda mais, porque dado ao quadro que nós temos atualmente, tá? Bom, eu chamei aqui de abrangência nacional pesquisas que avaliam políticas públicas nacionais, literaturas, materiais didáticos ou artefatos culturais de circulação nacional, produção acadêmica ou de movimentos sociais com inserção nacional, ferramentas ou conceitos metodológicos mais gerais, tá? E as questões locais, por sua vez, mesmo contribuindo com conhecimento geral, né, apesar de ser local, ela se soma, né, ao conhecimento geral da nossa área, elas tendem a analisar e responder aspectos mais locais de ensino-aprendizagem, fenômenos sociais, produções culturais e fatos históricos, tá? Então, essas são as características das nossas pesquisas, tá? Isso aqui eu trouxe só uma observação aí embaixo, né, que isso que eu estou chamando a atenção da necessidade da nossa inserção local também está expresso lá no documento da CAPES, na ficha de avaliação. Então, acho que a educação garantiu, né, que essa dimensão local fosse assegurada pelos nossos programas, porque nós temos, né, essa missão, tá? Bom, então quais são? Ó, isso que eu estou trazendo para vocês agora não foi sistematizado, eu não fiquei contando quantos, né, trabalham com isso ou com aquilo, mas eu quis trazer para vocês um panorama, né, do que tem sido pesquisado por nossos docentes. Tá? Então, feminismo negro, movimento LGBTQI+, educação sexual, diversidade, direitos humanos, políticas públicas, currículos, formação docente, práticas escolares, materiais didáticos, práticas esportivas, gênero e trabalho, análises midiáticas, literatura, cinema, teatro, música, violências de gênero, religiosidade, saúde, história de mulheres, mulheres campesinas, educação superior, infância, juventude, performatividade, subjetividade, decolonialidade, identidade, cartografia e genealogia. Então, vejam como somos múltiplos e múltiplas, né? E nesse aspecto, né, eu queria dizer para vocês que foi muito gratificante perceber o quanto a nossa área está trabalhando de fato com a interseccionalidade. Então, muitos pesquisadores e pesquisadoras, né, relacionavam, cruzavam várias dessas temáticas e campos de pesquisas, tá?
que eu tentei mapear aqui. Então, foi além da nossa expressividade, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, uma outra foi que somos múltiplos e múltiplas, né? E isso enche meu coração de orgulho. Bom, vamos pensar agora nas redes que estão sendo estabelecidas. Bom, é difícil encontrar no Lattes, muitas vezes, né, o professor e a professora explicitando as redes em que ele atua, tá? Então, eu tinha que ler todos os projetos, eu tinha que catar em vários lugares, e, claro, eu posso ter passado em algumas dessas. O Lattes apresenta também um campo, não sei se vocês já perceberam, de indicadores, quando a gente pesquisa a pessoa, e naquele campo, né, inicial, antes da gente clicar no Lattes, ele nos dá algumas ferramentas, tá? Então, primeiro eu ia ali para tentar entender com quais instituições aquela pessoa dialogava, e daí eu ia para o Lattes, se ali já não me sinalizasse uma atuação nacional, depois regional, depois local, tá? Então, foi que eu encontrei. 18 professores e professoras trabalham, de fato, numa relação nacional, então, estabelece uma interlocução com pesquisadores de vários estados e regiões, tá? 33 tem uma inserção mais regional na sua atuação de pesquisa e 40 numa inserção mais local, em seu estado, ou com professores e professoras da sua própria instituição, tá? Nesse aspecto, eu acho que a gente precisaria melhorar, apesar de eu gostar muito das questões locais, né? Apesar de ser local, eu acho que o conhecimento que é produzido localmente, nós precisamos circular, conhecer nossos pares, conhecer o que tem sido pesquisado e os resultados, né, fruto dessas pesquisas. Bom, quando eu fui pensar, né, outro aspecto difícil de encontrar no Lattes foi da relação das parcerias estabelecidas com a educação básica. E aí foi um ponto que eu pensei muito, né, para trazer aqui para vocês. A minha decisão metodológica foi, primeiro, procurar as pesquisas, projetos de pesquisas e projetos de extensão que dialogassem com as escolas. Depois, pensar ações, né, e participação em PIBID ou no residência pedagógica, e o próprio estágio, né, que é uma dimensão que acaba aproximando, né, os professores e professoras à educação básica, tá? Se vocês conseguirem pensar alguma outra coisa aí, me ajudem a aprimorar esse texto. E o que foi que eu encontrei? 56 pesquisadores e pesquisadoras dos 91 têm projeto de pesquisa com temáticas da educação básica, né? Isso significa que 35 não possuem essa relação com a escola em pesquisa, tá? 11, né, é um número muito reduzido, apenas 11 desenvolve ações de extensão nas escolas, tá? É um dado bem gritante esse. Em relação à inserção em programas como PIBID e residência pedagógica, vejam que o número também é muito restrito. Eu mapeei quais são as disciplinas, os cursos principais. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Achei. Então, desses 15, né, que trabalham com PIBID ou residência pedagógica, estão nas áreas de pedagogia, letras, geografia, história, biologia e filosofia. E eu encontrei 3 pesquisadores que trabalhavam especificamente com o eixo de diversidade, tá? Que aí é muito legal também de pensar. E em relação aos estágios, apenas 7 professores desses 91 explicitaram no seu currículo, né, lá no campo de atuação, em que a gente coloca as disciplinas que nós somos responsáveis, colocaram que são professores de estágio, que é um número também muito baixo, tá? Eu queria falar mais coisas em relação a esse quadro da educação básica. 25 docentes não se enquadraram em nenhuma daquelas possibilidades. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando eu trago esses dados aí,
Se você somar todos, não dará 91, obviamente, porque alguns docentes têm mais de uma atuação. Então, eu posso ter projeto de pesquisa, posso ter projeto de extensão, posso atuar no PIBID e ser professora de extensão, tá? Então, quando eu tirei essas pessoas que faziam alguma ação, eu encontrei 25 docentes que não têm nenhuma ligação com a educação básica. Não desenvolve pesquisa, extensão, PIBID, não está vinculado a nenhum programa, nem é professor de estágio, tá? Quando eu penso nesses 25 e retiro também os docentes que exclusivamente só faziam pesquisa em educação básica, eu encontro, né, que apenas 28 professores têm uma atuação mais efetiva na escola, tá? Pensem, tá, gente? De 91, apenas 98 têm os seus laços mais vinculados à educação básica, seja com o PIBID, seja com o residência, projeto de extensão e os estágios, tá? Tenho que fazer uma ressalva, tá? Eu não quero restringir, né, a educação à escola, né? Eu acho que os processos de educação, eles são extremamente amplos, tá? Não é isso que eu estou querendo ressaltar aqui, mas eu vi com atenção esse dado, né, esse distanciamento das nossas ações na realidade escolar para o GT de gênero e sexualidade. E eu acho que isso a gente precisa ver com mais atenção, tá? Gente, 28 é menos de um terço, tá? Dado o nosso quadro de exclusão nas escolas, né, de mortalidade da população LGBTQI+, da falta, né, de problematização, e aí temos os adultos que temos hoje, né, muito do fruto, né, dessa falta da relação mais estreita das questões de gênero e sexualidade nas escolas, tá? Então, por isso que eu queria destacar para vocês, para a gente olhar esse dado com mais atenção. Bom, outra coisa que é muito cara para mim, né, e especificamente, é pensar essa dimensão da formação continuada, tá? E aí eu já coloquei uma ressalva para vocês. Eu sei que os nossos programas, né, recebem professores de educação básica. O próprio programa de mestrado e doutorado em educação já faz a formação continuada. Então, eu quero deixar essa ressalva. Ficou muito difícil para mim, no tempo que eu tinha, ir em todos os orientandos para saber imagine, né? De 91 foram só os pesquisadores. Se você multiplicar por 10 aí, ou por 20, esse número seria gritante para eu conseguir em todos os lates e olhar se essas pessoas atuavam na educação básica, e aí o programa estaria contribuindo com isso. Então, não fiz isso, tá? Então, por isso que eu deixei essa ressalva, que eu sei que os programas de educação possuem essa visão, essa missão de formar professores de educação básica, e isso compõe, sim, a formação continuada. Então, foi que eu fiz que era mais fácil procurar no Lattes. Por cursos ofertados na temática, por programas específicos de formação, tá? E de projetos de extensão que fossem explicitamente voltados para essa finalidade. Bom, o que eu encontrei? 26 docentes já participaram de cursos, já ofertaram cursos na temática do GT, 9 já atuaram em projetos de extensão, 7 já participaram de programa de formação de algum governo, ou federal, ou estadual, ou municipal, e 52 docentes não estiveram envolvidos em quaisquer ações como essa. Não estavam envolvidos, ou pelo menos não explicitaram no Lattes, né, que já participaram de algum curso de formação de professores, ou de formação em minicursos, que seja. Quando a gente olha para os eventos, né, isso praticamente se inverte, né? 67 pesquisadores e pesquisadoras já organizaram eventos nessa temática, tá? E aí, né, claro que são eventos voltados para o público em geral, e a gente quer acreditar que os professores também estavam participando desses eventos, tá? Então, o que eu destaquei aqui, né?
que isso pode significar que pelo menos a comunicação sobre as nossas pesquisas, sobre as nossas teorizações em gênero, sexualidade e educação, esteja circulando no público em geral. Então, a gente está vendo que há uma circularidade, né, das nossas pesquisas em alguma medida, já que os pesquisadores e pesquisadoras estão envolvidos na organização de eventos, tá? Mas na formação continuada eu não consegui evidenciar de modo mais estreito essa relação. E aí eu queria pontuar o seguinte: hoje nós estamos vivendo, né, que nós que trabalhamos, né, na pós, mas também estamos vinculados a cursos de formação de professores, estamos vendo aí tudo que foi construído nos últimos 20 anos, principalmente com a diretriz de 2015, né, se dissolver por completo com essa Base Nacional de Formação publicada lá no finalzinho de 2019, tá? Nós tínhamos em 2015 uma diretriz, né, que pensava a formação inicial, que pensava a formação continuada, que pensava a valorização docente, né, que trabalhava nesses 3 eixos, e caímos, né, numa BNC de formação completamente tecnicista, sem a presença da pluralidade, né, praticamente uma formalidade os termos que são usados ali. Então, eu acredito que muito do que a gente precisa transformar nessa sociedade dentro do GT 23 passa pela formação de professores, inicial, continuada, estreita com a escola, tá? Então, só para registrar a minha preocupação, né, com todo o desmonte que a gente vem acompanhando desde 2018, não, desde 2017, né, desde o final de 2016, reforma do ensino médio, a própria BNCC, tá? E tem sido comum, eu acredito que vocês também têm acompanhado isso nos estados de vocês, e está se tornando muito corriqueiro a gente ouvir de professores e de professoras que não se deve mais trabalhar gênero e sexualidade na escola, né? Está virando frase comum, está proibido, não se pode falar sobre isso, tá? E não, nós temos vários documentos que nos respaldam, né? Tantas outras diretrizes que nos respaldam para que a gente possa, sim, nós temos fundamentação para trabalhar gênero, sexualidade nas escolas, tá? Mas a nossa ausência nesses espaços também pode estar gerando isso. E é isso que eu quero destacar. Bom, outro ponto importante para a educação e principalmente para o GT de gênero é essa relação com os movimentos sociais, tá? Então, o GT 23 ele tem forte implicação com os movimentos sociais de mulheres, feministas, gays, lésbicos e trans. A história das suas teorizações e produção científica se confunde com as lutas, né, por direitos civis, políticos e sociais ao longo do tempo. Porém, a estruturação do Lattes, ela não auxilia para que a gente evidencie esses vínculos que nós possuímos, tá? Ainda assim, mesmo com essa dificuldade, essa não evidenciação lá no Lattes, né, por não possuir esse campo em que a gente estabeleça esse vínculo, eu encontrei 16 docentes que arrumaram um jeitinho de colocar lá no Lattes essas parcerias e atuações em coletivos e movimentos sociais, tá? Então, apesar de ser um número baixo, eu também acredito, né, que as nossas pesquisas são pesquisas com intencionalidade, né, com objetivos sociais, são pesquisas nada neutras e que também compõem uma militância, tá? Quando a gente dá essa base teórica, né, nossos alunos e alunas aí todo o tempo produzindo conhecimento, também é uma atuação aí, se a gente for pensar em nível de sociedade, tá? Mas que a evidência disso no Lattes está carecendo de ser melhor detalhada, tá? Mas eu acho que é um dado muito mais por conta dessa falta de campo no currículo Lattes. Bom, então eu fiz uma síntese aqui para a gente pensar como é que está a nossa inserção social, tá? Então, nós temos nosso perfil, né, é de uma rede mais local, tá? De desenvolvimento de
de temáticas mais locais, acredito muito por conta da nossa vocação em pensar em transformações sociais e de contextos, tá? Nossas parcerias nas redes de educação básica, né, em alguma medida, mesmo que não tenham todos aqueles problemas que eu evidenciei para vocês, mas em alguma medida, né, a gente está chegando nas escolas, tá? A formação de professores é um campo que eu pontuei aí, né, na tabela, ainda como frágil, né, 39 docentes apenas evidenciam uma atuação maior nas escolas, na formação, desculpe, na formação dos professores, tá? Nossas pesquisas parecem ter uma boa circulação, né, uma divulgação científica, por conta dos eventos que participamos e organizamos, principalmente, e a atuação em movimentos sociais é aquilo que eu acabei de dizer para vocês, tá? Então, em síntese, né, quando a gente vai pensar essa inserção social do GT23, eu encontrei nos currículos que analisei, que selecionei, esse quadro que dá, né, para a gente inferir algumas agendas, né, que precisamos colocar aí, que precisamos investir, né, agora diante desse cenário. Bom, vamos falar um pouquinho. Peraí, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Vale destacar que as exigências em relação à extensão. Sim, tem uma ressalva muito importante aqui. Vale destacar que as exigências em relação à extensão ou inserção social ficam quase despercebidas em um contexto em que o peso maior recai sobre a quantidade de artigos publicados, né, e não sobre o impacto na comunidade. Então, a gente precisa fazer essa ressalva. Muitos pesquisadores estão aí tentando sobreviver, né, na publicação de artigos e aí acaba deixando de lado outras questões, tá? E muito da culpa disso é do que nós pensamos, né, enquanto campo, enquanto área, do que seria mais importante pensar em um programa ligado à educação, tá? Então, desse modo, tal invisibilidade da inserção social se expressa tanto na plataforma curricular, que aqui eu utilizei, né, para coleta de informações, quanto na agenda de parte dos docentes. Ressalto que a análise que eu fiz não considerou o âmbito institucional, tá? Então, é uma análise muito mais voltada para o individual. Então, a gente não está analisando aqui se o professor tem investimento, se o professor tem incentivo na carreira por fazer uma inserção social maior. Não estamos avaliando aqui a necessidade de ampliação dos programas como o PIBID, como o RP, né? As condições de trabalho que são oferecidas a esses 91 docentes. Então, é muito importante eu ressaltar isso para que a gente não caia numa responsabilização apenas, tá? Para a gente fazer um diagnóstico mais fiel, a gente teria que pontuar todas as dificuldades que nós, professores das universidades públicas, temos enfrentado, tá? Bom, vamos pensar um pouquinho a internacionalização. Eu sei que eu estou bem adiantada na hora, mas a internacionalização eu vou falar bem mais rápido, tá? Eu dei bastante destaque à inserção social e a internacionalização eu tive várias dificuldades para encontrar e, além disso, a internacionalização, elas são ações bem pontuais. A gente encontra bem rapidinho no Lattes, aliás, menos alguns que eu vou pontuar para vocês, mas é muito mais fácil de fazer uma caracterização do que a inserção social, que é uma amplitude muito grande, tá? Bom, deixa eu só contextualizar, tá, para vocês. A internacionalização, né, diferente da nossa tradição da inserção social, a internacionalização ela ganhou força como uma agenda de 10 anos para cá, tá? Com a publicação lá do Programa Nacional de Pós-Graduação, com o surgimento lá do Ciências Sem Fronteiras, né, que já acabou também, que surgiu lá em 2011. Então, foi posta uma agenda aos programas e aos pesquisadores. Então quer dizer que antes disso ninguém fazia internacionalização. Não é isso, né? Pesquisadores brasileiros e brasileiras, a todo tempo, todas as décadas, saem para o exterior, trabalham com esse processo todo de internacionalização, que eu explico melhor daqui a pouco para vocês.
tá? Mas o incentivo financeiro, né, como agenda, né, nas universidades públicas, né, e aí eu tenho que ressaltar que não é só para os programas de pós-graduação, tá? Essa ideia de internacionalização, ela é um projeto muito maior, né, pensado inclusive na desenvolvimento de línguas estrangeiras dos docentes e discentes das universidades, de inserção de pesquisas internacionais nas nossas disciplinas, tá? Aqui eu fiz um recorte do que é exigido, né, mais especificamente ao pesquisador, tá? Eu não tenho como ver disciplina, não tenho como fazer a análise institucional, como eu já falei para vocês. Bom, em 2017 surgiu, né, o PRINT, que é esse programa de internacionalização das universidades, porém, aqui no Nordeste, apenas 6 instituições foram contempladas, tá? Vocês viram no início que nós somos 24 instituições com o programa de pós-graduação. Apenas 6 foram contempladas. E, claro, foram as 6 mais bem estruturadas, né? Então, isso só vai continuar perpetuando as desigualdades entre os estados daqui do Nordeste. Né? Quando você trabalha com essa meritocracia, né, sem pensar programas de corrigir essas diferenças entre os programas, a gente só vai acentuar, tá? Então, eu queria destacar que muito dos esforços dos nossos pesquisadores e pesquisadoras são esforços individuais, tá? É um planejamento de entrar em contato com instituições, de pleitear bolsas, tá? Não há, de fato, estruturalmente um incentivo para que isso aconteça. Há a agenda, que é diferente de pensar formas de execução, tá? O documento da área de educação, área 38 da CAPES, avalia ser importante, né, estimular o aumento da participação da comunidade acadêmica brasileira na produção científica mundial, ter domínio do conhecimento internacionalmente construído, levar à comunidade acadêmica global resultados originais produzidos por pesquisas realizadas no Brasil e ampliar a sensibilidade da população em relação a outros contextos e culturas do cenário planetário. Reforça, no entanto, que é preciso fazê-lo sem deixar de levar em conta que certos PPG atuam de modo mais impactante no seu contexto imediato, seja ele local ou regional. Então, vejam que essa dualidade de pensar internacionalmente ou localmente no nosso campo está posto nos próprios documentos de área, tá? Para outras áreas, e aí eu tenho que ressaltar isso, a internacionalização é sim uma imposição. Tá? E a gente poderia discutir aqui neoliberalismo, que é outro conceito que eu gosto muito de trabalhar, mas não vou fazer isso hoje. Bom, então eu trouxe uma tabela, né, para sintetizar o que foi que eu encontrei. Dos 91 currículos, apenas 7 evidenciaram que já tiveram algum financiamento internacional. Tá, gente? 7. Menos de 10%, conseguiu, né, na área de gênero e sexualidade, conseguiu algum financiamento internacional. Apenas 16 currículos evidenciaram que em sua equipe existia algum pesquisador, alguma pesquisadora de outro país. Em relação ao veículo de publicação, né, que foi o item que vocês podem ver aí na tabela, é o que a gente apresentou um número um pouquinho melhor, tá? Isso o relatório da CAPES destaca. Ainda é muito pífio quando a gente olha as outras áreas, sobretudo de saúde, né, das engenharias, mas houve sim uma melhora, tá? A própria CAPES destaca isso na área da educação. Então, 35 currículos apresentaram publicações em veículos, né, em revistas, periódicos de outros países. Apenas 12 currículos evidenciaram alguma coautoria nas publicações com pesquisadores de outros países, tá? Então, vejam que nem sempre ter, né, equipe de estrangeiros no seu projeto garante publicações, porque é outro contexto, né, enfim. Bom, em relação à mobilidade discente, vejam que é um número muito baixo, mas eu queria deixar aqui a ressalva de que foi muito difícil catalogar isso no currículo.
Então, esse número muito baixo, né, de 4 pesquisadores que já receberam estudantes de outro país, se deve muito mais à minha fragilidade teórica, desculpa, metodológica e braçal, né, de conseguir visualizar tudo, tá? Então, eu tinha algumas estratégias para buscar isso no currículo, e claro, deu pouco certo. Então, a gente tem que olhar esse dado que eu trouxe hoje com bastante cautela. E em relação às atividades docentes, né, professores que realizam pós-doutorado no exterior ou que vão a outras universidades, né, fora do país para como professor visitante, foram 23 dos 91, tá? E eu vou dar um pouco mais de destaque a esse perfil de professores que já saíram do país. Vamos lá. Quais são os destinos desses professores de gênero e sexualidade? A maioria, né, busca os estudos na Europa, como vocês podem ver aí, Espanha tem sido, né, o preferido para realizar estágios e visitas, né, em missão, seguido pela própria América Latina, né, acho isso bastante importante. A Oceania, né, 2 professores escolheram aí a Nova Zelândia e a Austrália, e apenas um foi realizar seu estágio pós-doutoral nos Estados Unidos. Bom, quais são, eu brinquei aqui, né, para pensar 3 lições que esses dados da internacionalização dentro do GT23 nos sinaliza. O primeiro é que há um grande impacto da mobilidade docente. Então, o que eu fiz? Eu tinha lá as tabelas, né, enormes, e eu extraí só os 23 que realizaram alguma missão no exterior. Tá? E os índices desses 23 são maravilhosos. Tá? Então, foi claro para mim, né, que o impacto nos índices de internacionalização, né, eles são notáveis quando analisamos os dados desses pesquisadores. Tá? Eu estou sinalizando para vocês a importância dos nossos professores saírem, né, do país, buscar uma formação continuada, buscar uma parceria de pós-doutorado, de aulas no exterior. Isso impacta bastante nessa produção e nesses índices de internacionalização que eu apontei para vocês naquela tabela. Tá? Outra coisa interessante de visualizar foi o seguinte, outra tabela que eu montei foi pensando o ano que esses pesquisadores saíram. Tá? Então, em um primeiro momento, eu acreditava que eu ia encontrar lá em 2011, que foi quando lançou o Ciências Sem Fronteiras, a gente tinha um incentivo maior, né, no governo Dilma, da presidenta Dilma, pensar essas questões né, de incentivo à ciência no exterior, né? Eu falei ciência sem fronteiras, certo, né, gente? Toda hora eu falo currículo sem fronteiras por causa da revista. Então, não foi isso que eu evidenciei, tá? Então, a maioria da mobilidade, ela se deu a partir de 2015, tá? O que coaduna com o volume de pesquisas em gênero e sexualidade no Nordeste. O que é que eu estou querendo dizer? A Dagmar Meia, ela fala que as pesquisas em gênero, elas cresceram muito dos anos 2000 para cá, tá? Por N fatores que ela discute. Quando nós pensamos a criação do GT23 na Amped em 2008, a gente percebe, né, nos trabalhos que fazem esses mapeamentos de pesquisa, que há um boom, tá? Há um crescimento bastante elevado depois de 2008, tá? Mas vejam que não coincide ainda com esse dado de 2015. Quando eu olho a pesquisa dessa aluna minha, né, a Linda Brasil Santos, que defendeu esse ano, a pesquisa dela mostra que o boom no Nordeste não foi em 2008. O boom no Nordeste foi em 2011, tá? E, sobretudo, depois de 2014. O que pode nos sinalizar que a nossa consolidação enquanto GT, né, 23, ela está se dando mais efetivamente de 2014 para cá, a ponto de nós termos pesquisadores
aptos, né, com pesquisas bem consolidadas, a deixar o país, né, conseguir bolsas, conseguir financiamento e deixar o país, tá? Bom, por fim, né, eu queria destacar em relação à internacionalização, que não há internacionalização sem financiamento. Todos os 23 professores que realizaram alguma ação internacional foi porque eles tiveram financiamento, tá? Desses 23, apenas 2 conseguiram bolsas de outros países, os outros 21 todos foram bolsas em financiamentos CAPES e CNPq, tá? E em relação a isso, eu queria destacar só mais 2 pontos. Um é que esse dado de financiamento, ele também é evidenciado em outras pesquisas, como gênero e sexualidade no Nordeste tem sido bastante prejudicado. No final eu vou falar só mais um pouquinho sobre isso. E uma outra coisa que eu fiz foi olhar desses 23, aliás, desses 91 pesquisadores, apenas 6 são bolsistas PQ, aqui no Nordeste em gênero. Então, quase 5% apenas dos nossos pesquisadores, né, estão sendo contemplados por bolsas de produtividade científica. Queria ressaltar outro ponto. Desses 6 bolsistas, 2 não estão dentro do GT de gênero, porque aí eu fui estudar mais especificamente onde é que eles se inserem. Eles trabalham com as questões de gênero, mas eles estão vinculados muito mais à história das mulheres, tá? Então, e possivelmente eles receberam essas bolsas pelo GT de História da Educação e não pelo GT de Gênero. Então, eu estou falando que apenas 4 pesquisadoras possuem bolsa de produtividade. Isso é muito pouco. Bom, então, para finalizar agora de verdade. O que a gente poderia pensar? Estou chegando a 1 hora, gente. Eu falei 20 minutos. Porque é tanto trabalho que a gente quer falar tudo. O que a gente poderia pensar de principal a partir desse diagnóstico? Tá? Nós precisamos efetivar, aprofundar na análise das condições e interesses institucionais. Tá? Na minha instituição, estou à frente de uma coordenação, né, de currículos, e também eu sou a pró-reitora de graduação eventual, né, da UFES, e eu noto pelos processos que chegam a mim, pelas reformulações curriculares, pelos casos que chegam, que não há interesse institucional, né, muitas vezes, em apoiar essas ações do campo do GT 23. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto que a gente tem que destacar, né, é a necessidade desse estreitamento com a educação básica e com a formação de professores, sobretudo pelo contexto que estamos vivendo, tá? Vocês devem ter acompanhado a decisão essa semana sobre o caso da Mariana, né? Não vou falar sobre isso, meu tempo está bastante avançado, mas é revoltante ver como a gente precisa avançar muito ainda em termos de educação para as relações de gênero e sexualidade, né? É até esgotante pensar o caminho que a gente ainda precisa trilhar no nosso campo, e eu acredito profundamente que isso passa, né? Não estou querendo deixar aqui uma visão salvacionista da educação básica, né? Até porque as crianças possuem famílias, estão inseridas num contexto social e cultural. Mas eu acredito muito que a gente pode mudar algum tanto desse quadro, tá? E para isso, né, precisamos nos inserir muito mais na formação de professores e na atuação das escolas. Outra coisa que eu quero destacar, só para não falar de coisas ruins, é essa expressividade do campo do GT23 no Nordeste, tá? A Jeane Félix, no último EPEM, lá em 2018, ela fez um mapeamento, né, dos grupos sobre gênero e educação, e ela encontrou que nós temos aqui no Nordeste 22 grupos de pesquisa, em um total de 45 no Brasil. Gente, é a metade. A metade das pesquisas estão aqui no Nordeste, de pesquisadores, né, de grupos de pesquisas consolidados e atualizados, tá? Então, vejam como o Nordeste tem essa potencialidade.
No trabalho da Linda, né, a minha aluna que mapeou os 25 anos de tese e dissertações, o Nordeste está em segundo lugar na quantidade, né, de trabalhos em tese e dissertações. A gente tem que se orgulhar muito disso, mas, ao mesmo tempo, olhar para isso é revoltante pensar o quanto não temos recebido financiamentos, tá? Que é o que eu destaco agora. Poucos financiamentos nas temáticas do nosso GT, tá? A Linda, né, esse trabalho da Linda, ela evidencia que por exemplo, nenhuma pesquisa de gênero e sexualidade aqui no Nordeste foi financiada por agências de fomento locais, todas foram financiadas pelo CNPq e pela CAPES, o que pode nos sinalizar que essas temáticas têm sido negligenciadas e até mesmo excluídas na hora que esses avaliadores estão pensando o que é ciência, tá? Nós temos a Márcia Ondina também Ferreira, que fez um mapeamento, acho que foi em 2015, deixa eu achar aqui, em que ela fez uma análise mais nacional, ela fez para a Amped, para esse texto, e ela vai dizer isso, o quanto que o financiamento fica no Sudeste e não atinge as regiões Nordeste e Norte. E a gente vê o tamanho da injustiça por sermos tão grandes e às vezes não sabemos disso, tá? Bom, e aí, né, eu deixo aqui para vocês essa pergunta, né, se há urgência das temáticas de pesquisa em gênero, sexualidade e educação local ou internacionalmente. Eu acho importante a gente pensar isso para que a internacionalização ela não seja uma imposição, que a gente tenha muito claro quais são os nossos objetivos, né? Não estou falando com isso que a internacionalização não é importante. Eu acho que a gente precisa dar visibilidade ao que é produzido aqui no Brasil em termos de normas de gênero, né, em termos dos movimentos aqui do nosso país, tá? É isso, gente. Queria agradecer, deixar aqui o meu e-mail, tá? Para quem quiser entrar em contato e a gente conversa um pouquinho agora. Obrigada demais, Lívia. Eu vou só fazer alguns comentários, mas acabei de colocar ali no chat, para quem quiser fazer perguntas para a Lívia, algum comentário, podem colocar ali, que daqui a pouco a gente começa a circular, tá? É impressionante o trabalho que você fez, né? Uma loucura de... Olá, Verônica, nossa parceira da mesa, acabou de chegar ali, eu vi que chegou, estava no chat já há algum tempo. Aproveito para dar um oi, Banda e Lívia, maravilhoso trabalho, muito obrigada por compartilhar, e bueno, deixo então a Banda continuar com suas palavras, depois eu também vou fazer uns comentários. Certo, já te passo a palavra então. Foi um trabalho intenso num espaço de tempo super curto, né? Então, impressionante o tanto de coisa que você conseguiu fazer. Quando eu li o texto, eu pensei, putz, tinha que ser a Lívia para dar conta de fazer tudo isso. Eu só imaginava as 3 crianças rodando dentro de casa no momento de pandemia e você fazendo esse levantamento gigantesco, né? Então, queria primeiro te parabenizar pelo trabalho intenso e qualificado, como todo que você faz sempre. Eu acho que você trouxe algumas coisas que são extremamente importantes da gente pensar aqui, que, sobretudo na questão da inserção social, do quanto a gente tem tido dificuldades de pensar essa inserção social mais vinculada à educação básica, né? A gente tem... nos últimos anos, uma dificuldade ainda maior de pensar essa inserção da discussão na escola, né? Como você mesma disse, a gente leva as atividades para a escola e logo ouve assim, mas essa é uma questão delicada, é muito difícil da gente trabalhar isso, as famílias não vão permitir, os documentos não permitem, né? E a gente sabe muito bem que fazer as discussões de gênero na escola é a gente fazer a discussão da vida do nosso cotidiano. Não é a gente transformar as discussões de gênero em temáticas localizadas, né, dentro da escola. É a gente pensar que discutir gênero é a gente discutir a vida no cotidiano, é a gente dar conta de enxergar essas relações de gênero que são produzidas cotidianamente. Então, é a gente aguçar o olhar, né, a gente dar conta de enxergar o que está acontecendo todos os dias dentro da sala de aula. E aí eu acho que você focou num ponto que é extremamente importante, que é a gente pensar essa formação continuada,
né? Porque a gente ouve com muita frequência, eu não dou conta de trabalhar. Eu não sei o que fazer quando surge uma situação de conflito na sala de aula, por exemplo. Então, eu acho que nós, pesquisadoras da área, temos um compromisso, né, que é um compromisso social mesmo, sobretudo pensando em quem trabalha em instituição pública. Eu acho que a gente tem esse dever, né, de dar essa devolutiva para a sociedade, de uma preocupação que, como você disse, também mata pessoas todos os dias. A gente não está falando de uma discussão simples, né, a gente está falando de pessoas que perdem a vida por serem mulheres, por serem LGBTQ, mais XYZ, a gente coloca aí, que a gente vai vendo que essa discussão, ela é frágil na sociedade inteira. Ontem, durante uma aula, eu ouvi sobre, a gente começou a trabalhar com as discussões pós-críticas no currículo, e, de repente, várias mulheres começaram a falar das violências físicas que elas sofriam em casa. Então, a gente vê o quanto esse espaço de formação que é inicial e continuada dá espaço de fala, né? Então, falta, inclusive, esse momento que é ter alguém para te ouvir, alguém, às vezes, para orientar mesmo as demandas sociais. Então, a inserção social das discussões de gêneros e sexualidades, para mim, ela é a condição de vida com qualidade, para alguns grupos mais do que para outros, infelizmente, né? Sobre a discussão de pensar esse mais local, ela acaba sendo, acho que talvez, mais valorizada do que a gente pensar em âmbitos mais regionais ou nacionais, porque a gente acaba tendo uma urgência, né, do que está próximo da gente. Então, acho que a discussão nos deixa angustiada de pensar, olha, eu tenho uma aluna aqui na sala de aula que foi espancada pelo marido, né? Então, eu começo a querer pensar o que está próximo de mim. Então, acho que tem muito essa coisa dessa angústia que se liga muito ao que aparece pouco, né, no Lattes, lá, das atividades que a gente faz. E aí, você falando do tanto de coisa que não apareceu, no final das contas, eu morri de vergonha do meu Lattes. A sua fala vai, pelo menos, para o grupo que está aqui, fazer a gente lá para o Lattes escrever o que não está escrito. Dos 500 cursos que eu já dei durante essa pandemia, antes disso, de todo o trabalho no PIBID, os projetos de extensão, eu acho que a gente corre tanto, né, com tudo isso, que a gente às vezes não se preocupa com o registro, né? Então, realmente, eu acho que essa é uma falha nossa de não registrar o tanto de coisa que a gente fala, e eu acho que é importante, sim, a gente registrar, apesar de eu estar totalmente fora, eu não tenho condição nenhuma de moral para poder falar sobre isso, porque o meu Lattes vive atrasado, mas que a gente, eu acho que a gente acaba militando, né, o tempo todo. Não é uma coisa assim, eu acho que quem está no GT23 tem uma preocupação que vai além de preencher o Lattes, né, que vai além de atender as demandas da CAPES. Então, por mais que a gente veja lá que o número maior de atividades é na publicação, mas a gente, eu acho que faz muita coisa que está aí nesse paralelo no cotidiano, né? E aí, para eu não me estender e passar a palavra para a Verônica, sobre a internacionalização, eu acho que a gente, e isso vale para tudo na área da educação, né? A gente tem muito pouco incentivo, né? A gente tem as áreas, outras áreas que vão atender aí a sociedade neoliberal, que tem um incentivo que não passa nem perto da gente, né? A gente eu já tive projetos de alunas que vão para o comitê de ética e voltam 10 vezes, porque o comitê de ética não quer deixar passar a pesquisa, né? Então vai barrando coisas que nessa tentativa sutil, né, de nos frear, a gente vai deixando de fazer coisas, né? Então, ter financiamento, por exemplo, de pesquisa é uma luta. Mais ainda com o governo que a gente tem hoje, com o governo que tem medo da gente falar sobre gênero e sexualidade.
Então, se existe um medo nessa fala, eu acho isso fantástico que a gente esteja aqui, que a gente esteja falando, porque se existe um medo é porque tem potência. Né? Então, quanto mais medo o governo tem, mais a gente tem que falar, porque isso significa que o trabalho que a gente está fazendo dá resultados, e resultados que vão contra, né, a ideia que esse governo coloca. Então, acho que essa discussão e esses levantamentos que você trouxe nos incentiva a permanecer aqui, né? E a gente publicizar as coisas que a gente faz. A gente fica na fazeção e não publiciza, e a publicização, fiquei pensando durante sua fala, né? Ela mostra que a gente está aqui para ficar. Então, acho que isso é extremamente importante. Deixa eu só ver se deixei de falar alguma coisa. Na verdade, como diz você, né? A gente quer falar um monte de coisa. Eu acho que, para passar a palavra para a Vitória, tem mais uma coisa assim, antes de eu passar, que eu achei muito bacana do que você trouxe, do quanto a gente que está no GT, a gente trabalha com a interseccionalidade, né? Que são esses vários cruzamentos da vida. Porque a gente não tem como pensar os gêneros e sexualidades sem pensar tudo que nos atravessa, tudo que nos constitui. Né? A gente não é constituída só pelos nossos desejos ou pelo sexo que a gente nasceu ou o gênero que a gente assumiu. Né? A gente é atravessado por um monte de outras coisas, e essas coisas é que nos colocam em determinados lugares na sociedade, né? Quando a gente vê, por exemplo, as violências de gênero, e aí vamos pensar na violência LGBT, as mulheres, por exemplo, vou me pegar como exemplo, pegar outra pessoa é ruim, né? Eu, por exemplo, estou num lugar de privilégio. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito que fosse falado, pelo menos, que fosse explícito. Mas é porque eu ocupo um lugar de fala que é privilegiado. E isso não acontece com todo mundo o tempo todo. Então é importante da gente pensar que lugares é esse que a gente ocupa, para a gente dar conta de pensar também o quanto a gente tem que abrir muito mais as formas de pensar e compreender os gêneros e as sexualidades, né? Dessas ocupações que tem a ver com a cor da pele, com o lugar social, com o lugar econômico. Então, é pensar a vida como um todo. E, por fim, pensar, eu queria realmente só refrisar o tanto da importância da gente viver hoje num país que tem tanto medo da gente estar falando aqui. Né? Então, a gente tomar esse medo que a gente causa como potencialidade, né? Para a gente investir o máximo possível. O nosso GT teve um número de trabalhos aprovado maior do que os outros anos todos, né? Então vai ser um momento da gente compartilhar as várias pesquisas, tem várias pesquisas muito bacanas. A vantagem da gente estar na coordenação é que a gente vai lendo um monte de coisa, né? Então a gente acaba tendo essa possibilidade de ver um pouco mais o todo. Passo a palavra para a Verônica, senão eu vou querer ficar batendo papo com a Lívia aqui, e aí pronto. Obrigada. Obrigada. Igualmente estava muito legal te ouvir, né? Así que no tem problema. Bueno, Lívia, qué maravilloso trabalho. Para comenzar, queria te agradecer por toda essa informação, por toda essa elaboração que você apresentou. Eu talvez deveria primeiro contar, não? Eu sou professora visitante do PPGE da FACEG na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Sou argentina, sou professora da Universidade Nacional da Patagônia Austral, lá na Argentina, Santa Cruz, no chamado fim do mundo, né? É nosso apelido carinhoso. Então, provavelmente já tinham percebido pelo sotaque e pelo portunhol, né? Ainda não estou falando português direto. Mas acho que vai dar para nos entender. Está maravilhoso. Obrigada, es un halago. Igual si alguna parte no se entiende, me pueden preguntar y intento
usar algunos sinónimos o alguna cosa. Bueno, Livia, como te falaba, a verdade, além do parabéns, é também um agradecimento por esse trabalho tão maravilhoso, por esse cuidado e essa minuciosidade no tratamento das informações, em entregar tanta informação para a gente aqui pensar e ir te seguindo. Eso realmente siempre es un gesto de generosidad y por parte de quien está pasando una exposición, ¿eh? Nos ofrecer tanta información y tantas interpretaciones y tantas posibilidades para ir pensando juntas y juntos. ¿Sí? En principio, resulta tan relevante, algo que se usó varias veces ya, palabra urgente, ¿no? Para pensar en este caso, en esos recortes, en esas temáticas, en este GT, y es probablemente ainda más urgente ahora, ¿no? En esos panoramas, tal vez no solo en Brasil, sino a nivel latinoamericano, podemos pensar, ¿no? Que esa emergencia parece recrudecer ahora en este periodo principalmente, y a veces parece que se ve un poco más a emergencia volta, es como siempre estamos ahí en una guardia por alguna nuevo surgimiento de estas opresiones que siempre están ahí, ¿no? Siempre están ahí, sobre todo cuando hablamos de géneros, sexualidades y educación. Tanta resistencia en tantos sentidos para esta línea de trabajo y también tan maravillosos desenvolvimientos dentro de estos grupos, ¿no? De estas complicidades, de seguir produciendo y seguir hablando de las cosas que muchas veces parece que incomodan, ¿eh? Que eso también es, como decía Bandiner, eso también es casi un halago para el trabajo de la gente, ¿no? Saber que estamos incomodando a algunos sectores y que no es nuevo, ¿no? Que viene incomodando desde décadas atrás y eso parece no fortalecer y nos unir ainda más. Sí, en cuanto a pensar estas conexiones entre tanto o perfil académico, ¿no? Las producciones en esta área y a inserción social de nuestras pesquisas en esta área. Es bien interesante pensar en nuestra inserción social, estoy pensando aquí en general, ¿no? Como pesquisadoras de esta línea o de esta conjunción temática, porque justamente, ¿no? Los estudios de géneros y sexualidades desde el inicio comenzaron como desde la inserción social, ¿no? Desde el inicio ya tienen esa vocación de ser académicos, más al mismo tiempo también estar inseridos en los movimientos de mujeres, ya no estamos hablando ya de los años 50, 60, o sea, ya desde la irrupción en la academia ya tenía toda esta base militante y estar inseridos y ser inspirados, ¿no? Para que las reivindicaciones, pero movimientos de mujeres, y bueno, después se fueron sumando también ya de manera más programática, digamos, más instituida. No sé si es una palabra que se usa mucho en portugués, ¿no? Los movimientos LGBT y que, ¿no? Fueron como como adquiriendo organicidad en no contacto con la academia también. Aquí me atrapalé un poco con el idioma, no quiero ser incorrecta. Entonces, para esta área en particular, pensar nuestro contacto o nuestra inserción social parece quase parte do modo de ser, ¿no? Do jeito en que pensamos o campo de pesquisa, do jeito en que pensamos a pesquisa, siempre está presente o pesquisa porque, para que, ¿sí? Y muchas veces está también la demanda, ¿no? O contacto, y este contacto tan rico que generalmente los grupos de trabajo que tienen a ver con estudios de género, sexualidades, tienen aquel contacto tan rico en general con las organizaciones sociales, con los grupos feministas, con los grupos de la diversidad, y eso va llevando a que tengamos esta dimensión esta dimensión especial, ¿no? De contacto con la sociedad y de inserción social de nuestras propias pesquisas, y también aquella sensación, aquella necesidad de compartir eso, ¿no? De también hacer interlocución con estos sectores. En ese caso, por ahí me gustaría, si pudiésemos, aprovechando, ¿no? que estamos conversando con Livia, que tiene mucha información,
si pudiésemos para ir abundar un poco más o aprofundar un poco más en esos contactos entre academia y observatorios o ONGs o movimientos, agrupaciones dentro del movimiento de mujeres, por ejemplo, u otras áreas que estén alimentando, retroalimentando y trabajando con las universidades. Podemos hablar do Nordeste, ¿no? De las experiencias más próximas, digamos que como extranjera para mí es particularmente interesante conocer un poco más en esa área, y entiendo que viene a caso, ¿no? que tiene sentido en este contexto que estamos hablando. Por último, ya mi último comentario tiene que ver por ahí con una cuestión así interesante que o análisis de lates, ¿no? En Argentina tenemos o SIGEVA, que básicamente é igual, ¿no? Agora, quando teve que fazer a lates, descubrí que básicamente a mesma coisa e lamentei que não tenha possibilidade de fazer exportar de uno a otro por una cuestión práctica, ¿no? Más básicamente entendemos que en todos los países funciona similar y nos encontramos con estas cuestiones, ¿no? Muchas de nuestras actividades que tienen que ver con o contacto con la sociedad civil, con el contacto con las militancias, con las demandas, con las instituciones, con los sujetos y sujeitas con quienes estamos hablando, ¿no? Muchas de esas actividades a veces no tienen lugar donde ser registradas. A veces somos nos que bueno, no registramos todas nuestras actividades, más también esta cuestión, ¿no? Que por ahí señalaba Livia, algunos pesquisadoras, bueno, encuentran alguna manera estratégica de inserir algunas actividades más. O certo que o sistema, a interfaz não está preparada para isso, não? Há muitas opções aí, não estão e não são consideradas, ficam naquela caixa, não? Que é outras atividades e que mais ou menos nos transmite, não? A ideia de que, bueno, não é algo que nos importe demasiado, não? Não é algo que vamos a levar muito em conta quando olhemos a sua CV. ¿No? Entonces, también esto, ¿no? Pensar a esa resistencia en torno de algunas actividades, de algunos temas y demás, también ese poco estímulo para los profesores, las profesoras, pesquisadores, pesquisadoras, visibilizar y dar cuenta de estas actividades, ¿no? Si no, nos encontramos nuevamente con o debate eterno, ¿no? Siempre algunas actividades de pesquisa de las publicaciones tienen cierto valor y no tenemos mucho estímulo para nos inserir en las áreas de extensión o de contacto con las comunidades. Efectivamente también hay una cuestión sistemática que está funcionando para desalentar explícitamente algunas actividades, y no caso de GT en particular y demás, o desaliento, parece que está mucho sentido con aquel discurso, ¿no? Son temas que incomodan, sobre todo toda área de educación formal y de educación básica, directamente escandaloso en algunos casos, ¿no? Son temas que incomodan y, bueno, justamente caemos dentro de estas restricciones que son sistemáticas, que alcanzan a todos y a todos los pesquisadores y pesquisadoras de todas esas áreas, mas que no nosso caso é mais uma limitação para visibilizar até dentro da comunidade acadêmica nossas atividades em outros ámbitos, e claramente, si bien es cierto que nos encontramos siempre con emergencias locais y muy situadas y que nos demandan aquí y ahora, también estas posibilidades de nos visibilizar parecen cerceadas ya desde la propia concepción del sistema académico, ¿no? O de cómo nuestras actividades pueden ser oficialmente visibilizadas, ¿no? Bueno, vemos como en la necesidad de estar siempre pensando en estrategias, más afortunadamente la estrategia o esas irreverencias es algo que se da bastante bien en nuestro grupo, en nuestro sector, en nuestro GT temática además.
ser estratégicos y medio que fugir un poco a las normas es nuestra manera de ser también, ¿no? Y la manera de ser de nuestro trabajo. Así que afortunadamente no temos muchos mecanismos para sortear esas dificultades, más son cuestiones que deben ser discutidas, ¿no? Que deben ser visibilizadas igualmente. Bien, acho que até aí meus comentários. Lívia, novamente, parabéns. E não sei se temos algumas perguntas das pessoas que estão assistindo, como para continuar o diálogo com você. Tem uma pergunta no chat, Lívia. Não sei se você viu. Deixa eu ver aqui. E quem é, Evangeline? Tá, é o Cidésio. Ele pergunta: gostaria que você falasse, se possível, sobre redes, articulações entre universidades do Nordeste nas pesquisas de gênero e sexualidade e de como o regionalismo e suas relações de poder podem operar sobre as pesquisas que são feitas em gênero e sexualidade em nossa região. Bom, eu queria começar comentando, né, um pouquinho essas falas maravilhosas de Wagner e de Verônica, tá? Eu acho que vocês me deram mais alguns elementos para eu pensar algumas situações, tá? Como vocês falam, né, essa oportunidade de encontro aqui, mesmo que a gente extrapole um pouco qual seria a temática do trabalho encomendado, né, é importante para a gente conseguir estabelecer e pensar o nosso campo, tá? Estabelecer estratégias, estabelecer agendas, estabelecer questões que muitas vezes ficam apenas no âmbito individual, de como cada um tenta buscar fugas, né, buscar brechas, para que o campo ganhe alguma visibilidade, tá? Queria começar por uma fala de Vange, que ela falou assim, né, essas questões delicadas, né, são questões do cotidiano, e eu lembro que em 2017, quando minha aluna do doutorado começou, início de 2018, ela entrou em 2017, mas começou a fazer uma etnografia na escola em 2018. Para vocês terem uma ideia, ela passou quase 6 meses para conseguir a autorização e a assinatura de anuência para atuar nas escolas. Então, ela entra na escola numa época, né, em que a discussão de gênero aqui no Brasil estava muito aflorada, nós tínhamos muitas disputas, né, estava tudo muito complicado. E ela precisava apresentar tudo para a direção da escola. Era uma fiscalização bastante intensa e eu falei assim, ó, insiste, vai mostrando para ela como é que se dá a pesquisa em gênero, você está aproveitando para formar essa gestora. É claro que nos dá bastante raiva em alguns momentos e que ela tem retrabalhos, né? Mas também a gente tem que visualizar esses momentos, né, como um espaço formativo e ela, enquanto doutoranda, poderia contribuir com isso. Uma outra coisa que a gente evidenciou aqui no estado foi a dificuldade de entrar em escolas para fazer entrevistas, buscar material. Então, não sei nos estados de vocês, né, como é que está sendo esse processo, tá? Mas aqui está bastante dificultoso. Minha aluna de iniciação científica também precisou, né, ela é minha aluna de IC e fazia algumas composições com o PIBID, e ela precisava mostrar todos os materiais que eram produzidos porque ela estava no eixo de diversidade. Então, assim, tem sido difícil, tá? Mas, como o Wagner pontuou, né, e a Verônica também, nós trabalhamos com questões delicadas, questões que são do cotidiano, e não temos como nos furtar de fazer essas análises, né? Isso tem algumas implicações, né? Uma é que as pessoas muitas vezes não querem tocar nessas questões, e outra que elas não entendem isso como ciência, tá? Que é um ponto que perpassou as nossas falas e eu queria dar um destaque sobre isso. No semestre passado, eu assumi uma disciplina chamada Perspectivas Culturais no Ensino de Biologia, né? Eu agora voltei para o departamento de Biologia, passei 10 anos na educação, na pedagogia, e no ano passado eu voltei para a Biologia. E aí eu fui pegar minha primeira turma da Biologia, eu sou bióloga de formação, né? Sou licenciada. E aí
eles ficavam me confrontando, porque eu tentava mostrar. Quem montou essa disciplina, Vande, né, foi o Marlécio. Então, você pensa como a mente é maravilhosa. E aí, e é uma disciplina muito maravilhosa que intersecciona, trabalha raça, gênero e classe social. É muito legal essa disciplina, pensando os processos educativos no ensino de biologia a partir dessa perspectiva. E os alunos me confrontavam demais, porque eles não acreditavam que aquilo era ciência. E aí teve um dia que eu me retei muito e mudei a ementa da disciplina. O que foi que eu fiz? Vocês querem falar de biologia? A gente vai falar de biologia agora do início ao fim da aula. Peguei toda a produção que existe sobre como o conhecimento biológico ele é permeado por gênero, né? Desde as produções que são feitas sobre os óvulos, sobre espermatozoides, sobre comportamento animal, peguei lá os estudos das feministas, dos primatas, e aí fiz uma unidade inteira só com trabalhos envolvendo conhecimento genético, conhecimentos sobre comportamento animal, que era o que eles estavam, né, querendo numa disciplina do curso de biologia. Então, o gênero, ele tem essa questão, as pessoas pensam, né, que trabalhar gênero é parar uma aula, parar uma disciplina para falar o que é gênero, o que são relações de gênero, são normas, né, e não percebem que qualquer produção do conhecimento, ela é permeada por uma visão de gênero, por uma visão de raça, por uma visão de classe social, né? Então, foi uma experiência muito boa, né? E era um momento mesmo de formação e que eu teria que buscar pegá-lo de algum jeito. Na pedagogia, eu já tive alguns problemas nesse sentido, porque eu recebi muitas alunas do interior, né? Quem é da pedagogia acaba tendo muito esse perfil. Elas não queriam discutir gênero e sexualidade, porque era uma questão... O Frâncio está aí, ainda está. O Frâncio estava comigo nessa disciplina. E aí o que fizemos foi, elas eram a sua grande maioria alunas negras, e aí eu falei assim, vou por outro lugar, eu vou por raça. E aí a gente abandonou um pouco, né, os textos de gênero e começou a pegar raça, e foi quando elas começaram a ver mais sentido na disciplina, e falar assim mesmo, né, meus pais, né, sofriam esse preconceito, é assim mesmo. E foi primeiro por raça, para depois a gente chegar nas discussões de gênero, para elas entenderem como isso as constituíam, né, formavam as suas racionalidades, tá? Então, pensar gênero, pensar sexualidade é sim pensar questões cotidianas, mas é também confrontar essa ciência que nós temos, né? E aí, muito do que a gente discutiu hoje, na fala da Verônica também, Vande, né, que está com vergonha do lápis dela, a gente tem que se envergonhar da plataforma Lattes, tá? Que, se a gente for fazer uma análise discursiva sobre a própria plataforma, a gente percebe qual é a concepção de ciência que essa plataforma tem, né? Será que essas discussões que nós fazemos, eles consideram ciência? Será que muito do que a gente tem recebido de negativa das agências de fomento também não perpassam por isso? Nas próprias relações que nós temos, né? Agora eu estou no departamento de biologia, então o quanto que eles não consideram que as nossas áreas de educação, primeiro, não é ciência, e né, nossas discussões de perspectivas culturais, muito menos, tá? Então eu acho que muito dessa falha da plataforma, muito da falha na visibilidade daquilo que a gente faz, do modo como a gente atua, porque não é entendido como ciência, tá? Que mais que eu queria comentar? Vocês falaram muita coisa que eu concordo com todas elas, né? A nossa urgência é, de fato, local, né? A nossa urgência é... Você falava, Vandinha? 5 minutinhos, tá? Luciana está ali me cobrando. Luciana, já vou encerrar e eu tenho que responder ainda ao Cidésio. E, de fato, vou contar só uma experiência da minha universidade e depois eu respondo a pergunta dele. Chega agora, eu tenho que falar rápido. É isso que a Verônica falou, né? Para quem a gente faz pesquisa, por que a gente faz pesquisa, né? É muito importante a gente manter vivo, então é por isso que eu reforcei na fala essa necessidade de a gente estar vinculado aos processos educativos, né, e aos movimentos, né, sociais. E aí eu queria dar um exemplo sobre isso, que é a pergunta que a Verônica falou,
me fez. Nós temos um coletivo aqui em Sergipe das mulheres trans, e elas provocaram, né, professores da área de saúde e conseguiram construir, não foi uma ação da universidade, foi uma ação do coletivo, tá? E elas construíram montar um ambulatório trans na universidade. Então, para você, e aí, claro, os professores, a França sabe discutir isso muito mais do que eu, pena que o tempo está acabando. Mas vejam como toda aquela mobilização se tornou, se tornou também um material, né, um objeto de ensino ali naqueles processos. Tenho certeza que esses alunos da saúde não vão sair os mesmos depois da criação desse ambulatório, né? Então, veja como precisa-se, né, se estreitar as exigências e as urgências dos nossos coletivos, aquilo que a gente está produzindo na universidade, tá? Em relação ao que o Alcidésio fala, né, em termos de Nordeste, nós temos muito forte, né, a Redor, que é a rede das feministas aqui do Nordeste, tá? Só que nos Lattes, os professores têm evidenciado muito poucos, né, e também alguns evidenciam em termos da América Latina, tá? Mas você perguntou especificamente do Nordeste, né? Então, a Redor é a única que tem aparecido nas pesquisas de modo mais evidente, tá? Muitas vezes eu captei, tá, essa regionalidade, essas articulações em redes, porque eu conhecia muitos dos pesquisadores e entendiam que eles estavam trabalhando principalmente no âmbito dos projetos de pesquisa, tá? Então, é um exercício bem interessante ver o que é que está sendo produzido na nossa região em termos de gênero, sexualidade e educação, tá? O que você perguntou mais? Não, é isso, né? Sobre as redes. Acho que é isso, gente. Me esforcei aqui para responder. Eu queria, né? Só mais isso. Agradecer imensamente a conversa, né? É uma pena que acaba e que a gente não pode continuar conversando, mas esses momentos, eles alimentam a nossa alma, né? Nos dá aquele conforto e aquela vontade de continuar, porque temos pessoas maravilhosas com a gente, tá? Obrigada, querida. Queria agradecer a presença de todo mundo. Lívia, com certeza, em breve esse texto deve estar disponível, que com certeza a gente vai utilizar as informações, né? E é isso, gente. A gente continua aí até sábado, né? O nosso GT, como eu disse, ele foi extenso, né? Então, a gente vai ter atividades até sábado de manhã. Sim, foi maravilhoso avaliar os trabalhos, né, Wandner? Esqueci só de pontuar isso. Tem muita coisa legal, muita gente produzindo lindamente, vale a pena acompanhar. É isso. Verônica, quer falar alguma coisa? Agradecer a todos, a todas por estarem aqui y vamos a continuar, ¿no? Nos encontrándonos en nuestras próximas actividades do GT. Muito obrigada a todos, a todas. Obrigada, gente. Bom dia, até mais tarde. Beijo grande. Tchau, tchau.